Nós estamos aqui em uma propriedade aqui próximo ao município de Canarana, onde nós vamos abordar o assunto encefalopatia espongiforme bovina. E quem nos traz mais detalhes a respeito deste assunto é o representante da Acrimate aqui na região, seu Fábio Marsango. Bom, esse caso da encefalopatia espongiforme bovina foi identificado lá no Pará, né? E foi lançada uma nota falando que teve esse caso, então a mídia divulgou como vaca louca e isso nos prejudica, né? Esse nome, vaca louca, ele tem um impacto muito forte no mercado, né? Então isso foi parar na mídia internacional e tudo, e hoje a gente até está trabalhando para que não se fale mais esse nome, né? Então vamos trabalhar com o nome da doença, encefalopatia espongiforme bovina, um caso atípico. Por que atípico? Porque não é, né, causada aquele prion, né, que é o que dá a verdadeira doença. Então, o Ministério trabalhou rapidamente para fazer o laudo. No entanto, recomendação da Organização Mundial da Saúde tem que mandar para o laboratório canadense. É esse laboratório que faz o laudo final, né, que é o que todos os países vão seguir. Então, por isso que tem que esperar sempre o laudo do laboratório canadense. Teve suspensão, embargo das exportações para a China. Por que que aconteceu isso? Isso daí é um combinado, é um acordo que tem firmado com os chineses. Aconteceu o caso até que se verifique se é o verdadeiro, se é o atípico, as exportações ficam suspensas para o país. Então, é regra do jogo. Fábio Marsango também destacou a negociação de outras associações juntamente com a Acrimate, juntamente com o governo chinês, a respeito dos contratos que existem em função da cefalopatia espongiforme bovina. Iremos dialogar com o governo chinês para mudar esses termos, né, para facilitar. Por quê? No Brasil, o nosso sistema de produção é praticamente 95% a pasto, né? Então, dificilmente um animal irá se contaminar a pasto. Onde que é o maior risco de acontecer essa contaminação? Seriam os animais que são tratados no coxo, confinamento, né? E para isso acontecer, teria que se ter uma fonte de alimento de origem animal. Então, aqui no Brasil, o que se usava antigamente que poderia dar esse problema? A cama de frango. E hoje a gente não utiliza mais, é proibido a utilização de cama de frango para alimentação animal. Lá na Europa, eles tiveram esses casos na década de 90. Então, porque eles utilizavam, né, alimentos que vieram de granja, né, principalmente a cama de frango, que acabou contaminando os animais lá. Não é o nosso caso. Então, aqui vai ser raro, não vou falar que não aconteça, mas é praticamente impossível a gente ter um caso desse. Então, o nosso risco, o Brasil é classificado com risco mínimo para a doença da vaca louca, vamos assim falar. Então, isso não vai acontecer no Brasil. Agora, o que a gente acredita, que rapidamente, né, a China tire esse embargo e a gente volte a exportar. Por que a gente sempre fala de China? A China é o nosso maior cliente. Então, as exportações para a China é as que têm maior volume. E também a China é o país que estava remunerando mais os frigoríficos. Então, tinha uma prioridade muito grande em se negociar com a China. Então, dessa maneira que consegue dar um repasse, né, dessa valorização da arroba para o produtor, né? Apesar de ser um mercado restrito, né, um mercado fechado, mas ajuda, né, dá um fôlego a mais para o produtor, eleva o valor da arroba e a gente consegue ser melhor remunerado. Tá, a China hoje, acredito que ela está em torno de 60% de tudo que é exportado de carne vai para o mercado chinês. Então vejam o tamanho da China nesse mercado de exportação. Os outros 40% é dividido em inúmeros países, né? O Brasil tem uma carteira de clientes enorme, no entanto, né, muito fracionada dentro dos outros mercados. E a China é o grande comprador. Então, quando esse grande comprador cai fora, nos prejudica muito.
as associações, e a Acrimate hoje tem tomado a frente dessas negociações, o que envolve a pecuária dentro do Brasil. Então, por isso que a gente fala bastante no nome da Acrimate, porque é a associação, vamos falar que a turma adotou como associação que representa os pecuaristas, não só dentro do estado do Mato Grosso, mas no Brasil, né, representa o Brasil para o mundo. Então, o mercado evoluiu demais, a pecuária, a agricultura, então isso possibilitou esse crescimento sem precisar de abrir novas áreas. E a pecuária ainda tem emprestado muita área para a agricultura, né? A agricultura avançou muito em áreas de pecuária, e o pecuarista, para se manter na atividade, precisou tecnificar. Então, para isso, ele usa os corretivos no solo, adubação, tecnologia de plantas forrageiras melhoradas, melhoramento genético animal, a parte de nutrição do rebanho. Então, todas as áreas evoluíram, né? Então, a gente tem hoje tecnologia disponível para produzir muito mais em menos espaço. O representante da Acrimate aqui na região, seu Fábio Marçango, também deu destaque para as ações da Acrimate, ou seja, a Acrimate em ação. Eu quero fazer um convite. Nós vamos ter um evento da Acrimate, chama Acrimate em Ação. É um evento que nós já temos há alguns anos, e o município de Canarana é mais uma vez contemplado, né, com a palestra que nós iremos ter agora no dia 14 de abril, vai ser no Sindicato Rural. Então eu chamo todos os pecuaristas aqui de Canarana e região que venham participar, porque a entidade, a associação, ela só existe se os produtores estiverem participando. Então a gente precisa, né, que o público compareça, quem não é associado se associe, para a gente ter peso, né, numa negociação dessa. Ela vai beneficiar todos os pecuaristas, então a associação está aí para isso, né? É a voz do produtor diante dos órgãos, de quem, vamos falar, está lá fazendo as regras. Então nós precisamos participar, né? Tem que ter o produtor também para elaboração, não é só jogar, a gente precisa tá junto lá para saber, né, como jogar, como é que acontece essas coisas. Então, para isso que existe a Acrimate aí, que representa todos os pecuaristas, os produtores.